Fala galera, tudo certinho com vocês? Olha, hoje nós vamos ter como tema central da nossa aula o processo de independência do Brasil, tá certo? O que seria a independência? A independência seria o processo de separação do Brasil de Portugal, né? Então, esse processo de independência ele vai acontecer aqui no ano de 1822 e quem vai proclamar, né? Vê que termo bonitinho, quem vai proclamar a independência do Brasil é o Dom Pedro I, que é filho do rei de Portugal, o Dom João VI. Então, o ano de 1822 vai ser marcado pelo processo de independência do Brasil, dando início ao que nós vamos denominar de Primeiro Reinado. Agora, antes de qualquer coisa, eu vou fazer um pedido a vocês. Existem duas versões sobre o nosso processo de independência. Antes da gente analisar, eu vou falar sobre isso e analisar o que a historiografia fala. Veja bem, a historiografia, ela a priori, ela tinha uma visão heróica sobre esse processo de independência. Isso acontece porque em muitos períodos da história nós vivenciávamos o chamado período positivista, onde tinha essa exaltação mesmo, de um romantismo em relação a esse processo de independência. Só que com o passar dos tempos, e com a evolução, no próprio estudo da história, e a gente tendo uma visão mais crítica da história, a gente vai tentar retratar isso de uma maneira muito mais real, tá certo? Então, tirando um pouco aquela ideia positivista, heróica, de proclamação da República, e fazendo essa análise de um ponto de vista muito mais político mesmo, tá certo? E é muito importante que vocês se liguem e para entender o processo de independência do Brasil, de fato, nós temos que fazer um link com o período histórico anterior à nossa história, que é o chamado período joanino. Então, eu vou fazer esse linkzinho que a gente vai entender de uma forma bem tranquila, bem leve, tá? Vê só. O período entre 1808 e 1822, nós denominamos de período joanino. Por que período joanino? É justamente o período em que o Brasil é governado pelo então príncipe, no momento príncipe regente e depois rei de Portugal, Dom João VI. Nesse período, a família real portuguesa vem para o Brasil fugindo das chamadas guerras napoleônicas, ou seja, fugindo de Napoleão Bonaparte. O que acontece é o seguinte, Napoleão Bonaparte ele vai perder todo o seu domínio lá na Europa em 1815, e mesmo assim a família real vai perdurar aqui no Brasil. Por quê? Porque na cabeça de Dom João VI, a população brasileira, nesse período chamado de período joanino, sentiu o gostinho de não ser colônia, né? Porque o Brasil nesse período, viu gente, politicamente falando, era Reino Unido. Então Dom João, ele decidiu retardar ao máximo a sua volta para Portugal, porque sabia que se ele saindo do Brasil, poderia ocorrer um processo de independência aqui muito significativo, muito forte. Por conta disso, ele vai ficar aqui no Brasil até a população portuguesa perder a paciência. E esse, entre aspas, perder a paciência acontece no ano de 1820, quando a população lá de Portugal, lembrando que a família real está aqui no Brasil, a população lá de Portugal vai encabeçar o chamada Revolta ou Revolução do Porto, né? Onde nessa Revolução do Porto eles já vão começar a cogitar um novo modelo político. Então o que é que Dom João VI fez? Com receio de perder o seu poder político lá em Portugal, ele decide voltar para Portugal. Só que quando Dom João VI volta para Portugal, ele vai pegar o seu filho, Dom Pedro I, e vai colocar Dom Pedro I como o regente brasileiro, como se fosse um governante do Brasil. Só que Dom Pedro, ele já fica no Brasil sabendo que a probabilidade dele, em algum momento ou por alguma característica, sentir alguma ideia de independência poderia acontecer. E Dom Pedro já estava com isso na cabeça. Ou seja, se ele sentisse qualquer debate sobre independência, ele iria fazer essa independência. Então, com a saída de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro se torna regente do Brasil e vai ser um períodozinho muito pequeno. Tanto é que Dom João VI volta para Portugal em 1821
E no ano de 1822 o Brasil se torna independente de Portugal. Tem um episódio bem interessante nesse período em que Dom João VI volta e que Dom Pedro fica aqui, entre 1821 e 1822, que é o chamado Dia do Fico, que na verdade se caracteriza muito mais por uma exaltação do Dom Pedro, que joga para a população a ideia de que Dom João está pedindo a sua volta e ele não volta por amar o país. O Dom Pedro ele joga muito nessa questão patriótica com a população e ele joga a ideia de que decide ficar ou coisa do tipo. Quando a gente fala da independência, tem dois pontos. Primeiro, que Dom Pedro, quando ele fica aqui no Brasil, ele torna um indivíduo conhecido como José Bonifácio como seu principal parceiro político. Por que é importante eu falar isso? José Bonifácio era um representante das elites brasileiras. Então, Dom Pedro ele sabia que deveria ter o apoio das elites brasileiras e coloca como o principal líder político brasileiro em relação a essa vivência política, o José Bonifácio. Tem duas versões sobre a independência do nosso país. A primeira é que Dom Pedro decide proclamar essa independência por livre e espontânea vontade, por ato heróico, por querer tirar o povo do domínio português. A gente pode acreditar nessa versão, que é uma versão romântica. Por que é uma versão romântica? Vê só, gente, preste atenção. Para o Brasil ficar independente de Portugal, Dom Pedro fez no momento certo. Por que ele fez no momento certo? Ele se tornou regente do país, evitando o atrito com a população que poderia questionar a independência. Por que poderia questionar a independência? Porque a população não queria voltar a ser colônia. Então, antes que a população voltasse ou debatesse a ideia de voltar a ser colônia, ele já proclamou a independência. Só que o Brasil, ele vai ter como um cara que vai proclamar a sua independência o filho do rei de Portugal. E digo mais, Dom Pedro, além de ser o filho do rei de Portugal, ele era o herdeiro do trono de Portugal. Então, na verdade, a independência do Brasil ela aconteceu da seguinte forma. Dom Pedro I vai fazer um acordo com seu pai, Dom João VI, e ele vai, para evitar atrito com a população brasileira, proclamar a nossa independência. Para a nossa independência acontecer, o Brasil vai pagar a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras. Então, na verdade, como é que acontece o processo de independência do nosso país, gente? O Brasil, o Dom Pedro I, português, filho do rei de Portugal, faz um acordo com seu pai e pela independência do nosso país, o Brasil vai pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras. Beleza? Só que tem uma bronca aí, galera. Qual é a bronca? O Brasil não tinha dinheiro. Por que o Brasil não tinha dinheiro? Porque o Brasil pertencia a Portugal. Então, todo o dinheiro que nós fazíamos aqui, ele ia para Portugal. Então, para o Brasil pagar uma indenização a Portugal, o Brasil tinha que pagar o quê? Tem que fazer o quê, galera? Fazer o empréstimo. Então, eu sempre falo brincando que o Brasil se torna independente e endividado ao mesmo tempo. Por quê? Para o Brasil ficar independente de Portugal, o Brasil faz um acordo com Portugal e paga uma indenização de 2 milhões de libras. Para ter esse dinheiro, o Brasil vai fazer um empréstimo junto à Inglaterra. Então, o Brasil, quando se torna independente, ele passa a ter uma dívida com a Inglaterra. E digo mais, viu, gente? A Inglaterra queria que o Brasil tivesse devendo a ela mesmo. Por quê? Qual foi o acordo que a Inglaterra fez? Não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês que nesse período aqui joanino ocorreu o processo de abertura dos portos. E a Inglaterra vendia seus produtos aqui no Brasil com menos impostos, com impostos mais barateados se comparados a outros países. Então, para o Brasil ficar independente, o Brasil vai pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras. Por que libras, professor? Libra era o dinheiro mais... Era a moeda mais consolidada da época, que era a moeda inglesa, tá? As libras esterlinas. Então, o Brasil vai pagar uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal pela sua independência. Não tem esse dinheiro, vai pedir dinheiro emprestado à Inglaterra. Então, o Brasil se torna independente e endividado ao mesmo tempo, só que com uma característica.
O Brasil não tinha condições de pagar essa dívida. Então a Inglaterra vai fazer uma ressalva. Professor, qual é a ressalva? Que o Brasil continue vendendo os produtos ingleses com a quantidade de impostos menor se comparada a outras nações. Beleza, gente? Então, além daquela visão política, romântica que nós temos, esses fatos históricos no qual eu descrevi a vocês também relatam o processo de independência do nosso país. Tá certo? Bom, galera, eu vou destacar outro aspecto para vocês aqui. Com o processo de independência do Brasil, o Brasil deixa de pertencer a Portugal e se transforma em um país independente, ok? Do ponto de vista político, eu fiz aqui, ó, a primeira estrutura política do Brasil. O Brasil ele vai ser, politicamente falando, um império. E Dom Pedro vai ser o imperador do Brasil. É como se funcionasse uma monarquia mesmo, tá? Só que a gente fala de império pela estrutura política e porque a gente não tinha uma dinastia a seguir. Ou seja, uma família que estava aqui no poder há muito tempo. Mas é uma espécie de monarquia mesmo. Então, Dom Pedro vai ser proclamado o imperador do Brasil, o primeiro imperador. Como ele é o imperador do Brasil, do ponto de vista político, a partir do momento que a gente proclama a independência, o Brasil passa a vivenciar o que nós vamos chamar de primeiro reinado, tá? Primeiro reinado. Então, o Brasil se tornou independente, começou politicamente com um imperador, que nós passamos a vivenciar o chamado primeiro reinado. Temos uma dívida com a Inglaterra, que não temos condições de pagar. Fato que a Inglaterra vai, por consequência, vender seus produtos aqui com menos impostos. Mas, diante de tudo isso aqui, o Brasil necessita, todo país independente, viu gente? Toda nação soberana independente, ela precisa de um conjunto de leis e regras. Ou seja, ela precisa de uma Constituição. E aí, eu vou dar uma dica para vocês, tá gente? Uma Constituição, ela pode ser promulgada ou pode ser outorgada. Qual é a diferença? Todo país independente tem o seu conjunto de leis e regras, que nós vamos chamar de Constituição. Uma Constituição ela pode ser promulgada ou pode ser outorgada. Quando ela é promulgada, cria-se uma Assembleia Constitucional, vários elementos da sociedade participam desse processo, desse debate, e por consequência a gente vivencia essa Constituição. Quando ela é outorgada, ela é imposta de maneira autoritária. Beleza? Então, ela é de forma autoritária. Promulgada, tem essa Assembleia Constitucional, vários elementos da sociedade participam desse processo. Então, gente, o que é que vai acontecer? No ano de 1823, ou seja, no ano seguinte à independência do nosso país, o Brasil vai promulgar, ou seja, vai criar uma Assembleia Constitucional em relação à sua primeira Constituição. Essa primeira Constituição brasileira, ela vai apresentar as seguintes características. Preste atenção aí, tá, gente? Primeiro, o trabalho escravo mantém. A escravidão vai ser um tema específico nosso em aulas posteriores. A escravidão, ela é mantida como a base do trabalho. Não se falou em fim da escravidão, tá? Segundo, divisão dos poderes em 4. Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O que é que Dom Pedro fez? Dom Pedro é um cara muito esperto. Pegou essa divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para dar uma ideia de que nossa Constituição era muito moderna, mas criou o quarto poder, que é o poder moderador. Professor, o que é o poder moderador? O poder moderador é o poder que o imperador tem sobre todos os outros poderes. Trocando em miúdos, ninguém poderia tomar nenhuma decisão ao passar por cima do poder de Dom Pedro. Então, Dom Pedro ele concentrava amplos poderes em suas mãos. Mas, sim, outra característica, tá, gente? O Brasil, na primeira Constituição brasileira, não apresentava a liberdade religiosa. Nós tínhamos uma religião oficial, que era a religião católica, tá, gente? Era a religião católica. Só que nós tínhamos eleições, porque nós tínhamos o cargo de
vereador, prefeito, deputado, senador, governador. Então nós tínhamos cargos políticos. E esses cargos eles eram ocupados por meio de eleições. O critério das eleições desses cargos era pelo chamado voto censitário. Professor, como é que funciona esse voto censitário? Presta atenção, gente. O voto censitário é o voto com critério. Ou seja, não é um voto amplo para todo mundo, não. No caso, é um voto pautado na renda. Esse voto censitário aqui, da Constituição de 1823, ele era pautado pela quantidade de terras que o indivíduo tinha. E a gente tem uma curiosidade no Brasil do primeiro reinado. Nós tínhamos basicamente duas elites do Brasil, que era muito fácil de ser entendida e dividida. É a chamada elite portuguesa e a chamada elite brasileira. A elite brasileira era composta, na sua maioria, por grandes latifundiários, grandes proprietários de terra. E a elite portuguesa era composta, na sua maioria, por comerciantes. Quando eu boto o critério censitário, o critério do voto, quantidade de terras, na verdade não era nem pela quantidade de terras, era quantidade por alqueires de mandioca. Por que alqueires de mandioca? Quando era vou dar um exemplo para vocês. Quando era um grande latifundiário, eu tinha que reservar um pedaço da minha terra para plantar mandioca. A mandioca era a base da alimentação dos escravos. Então, quanto mais alqueires de mandioca, quanto mais pedaços de terra eu reservava para plantar mandioca, mais escravos e mais terras eu tinha, por consequência. Então, o que acontece? Na Constituição de 1823, o critério para o voto e o critério para se candidatar era ter alqueires de mandioca. Só podia votar no Brasil quem tinha, no mínimo, 100 alqueires de mandioca, ou seja, um terreno plantado para a terra. O que é que vai acontecer? Essa Constituição ela vai ser anulada. Por quê? Depois que Dom Pedro apresenta essa Constituição, a elite portuguesa não vai aceitar, porque ela vai ficar de fora das eleições e do direito ao voto, já que o critério para votar era quantidade de terras. Então, Dom Pedro vai anular essa Constituição no ano de 1823 e essa Constituição ela vai ficar conhecida carinhosamente como a Constituição da Mandioca. Bom, gente, vê só. No ano de 1824, ou seja, no ano seguinte, Dom Pedro I vai, de fato, colocar em prática a primeira Constituição brasileira, né, que vai ser efetiva, que vai ser colocada em prática. Essa Constituição que vai ser validada, ela não vai ser promulgada, ela vai ser outorgada, ela vai ser posta de maneira autoritária. Mas, professor, qual é a diferença? Preste atenção. Na Constituição de 1824, nós vamos, primeiro, manter a divisão dos poderes em 4, legislativo, judiciário, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Lembrando que o poder moderador é o poder que um imperador tem sobre todos os outros poderes, tá? Nós vamos ter, o trabalho continua sendo escravo, a religião católica como a religião oficial do Brasil. Sim, só uma observação. Só ingleses que podiam, no Brasil do Império, ter outro tipo de religiosidade. Se eu fosse inglês, eu poderia ter outra religiosidade. Só ingleses, tá? E o direito ao voto continuaria censitário na Constituição de 1824. Só que o critério deixou de ser quantidade de terras e passou a ser a renda. Só podia votar no Brasil quem tinha uma renda mínima de 100 mil contos de réis, que era muito dinheiro. Então, quem tinha uma renda mínima de 100 mil contos de réis poderia votar. E os critérios para ser candidato eram ter uma renda um pouco maior, tá certo? Então, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, o voto era censitário, pautado na renda, tá certo? Divisão dos poderes em 4, o trabalho continua escravo
e nós tínhamos uma única brecha, digamos assim, em relação à religiosidade, a não ser imposta ao catolicismo, para quem fosse inglês, ok? Bom, gente, uma das coisas que vão acontecer também no primeiro reinado são a eclosão de movimentos separatistas, tá? Eu comentei com vocês na aula, lá no período joanino do Brasil, enquanto o Brasil pertencia a Portugal, nós vivenciamos um movimento separatista, né, que foi a chamada Revolução Pernambucana. No primeiro reinado, irão ocorrer dois movimentos separatistas. Um aqui em Pernambuco, que é a chamada Confederação do Equador, e o outro, onde hoje é o atual Uruguai, que é a chamada Revolta Cisplatina. Olha, para quem não sabe, onde hoje é o atual Uruguai, aquilo ali era um pedaço do Brasil. O Brasil ele tinha uma extensão um pouco maior diante de alguns acordos e de algumas invasões que ele fez, e onde hoje é o atual Uruguai pertencia ao Brasil. Só que no início da colonização ocorre a Revolta Cisplatina e hoje, que são os uruguaios, eles conseguem sua independência em relação ao Brasil. E a Confederação do Equador é um movimento separatista um pouco mais amplo, que eu vou comentar com vocês nas próximas aulas. Tá bom, gente? Cheiro grande, fiquem na paz, valeu! Só uma observação, a Confederação do Equador tem como líder o Frei Caneca e ela acontece aqui no Nordeste. O coração da Confederação do Equador é aqui em Pernambuco, um outro movimento separatista. Tô dando um spoilerzinho do nosso próximo encontro, beleza? Tchau, tchau!